da nossa casa, Semente Cristã, esta casa que nos acolhe, que nos direciona para o caminho seguido por Jesus Cristo. Que hoje está iluminada, todos vocês trazem luz para a gente, porque quando a gente se dispõe a sair de casa e vir para uma casa de oração, já vem mencionado e já vem direcionado e vem com a luz, e vai receber luz, mais luz ainda. Por isso a gente chega aqui e a gente começa a pensar só no bem, nas coisas boas, nas passagens bíblicas de Jesus, que aí vai o nosso pensamento se harmonizando na paz. Como vocês sabem, a nossa casa, na segunda-feira, nós temos o estudo das leis morais, que são estudos maravilhosos para quem quiser participar. Às 18h30 nós já estamos aqui. É só 1 hora de estudo, mas é maravilhoso o estudo. É aberta ao público, qualquer pessoa pode participar também. Quarta-feira hoje nós temos atendimento fraterno, que é direcionado para as pessoas que queiram conversar sobre algum problema que esteja enfrentando, queiram nos comunicar, e aí a gente já pede à espiritualidade que ajude você, contribua para que você possa se melhorar, possa se harmonizar. E além do atendimento fraterno, nós temos a palestrante, que hoje é a nossa irmã Cacilda, que vai fazer a palestra de hoje. A seguir, nós temos passe, e a terapia que a casa oferece é o passe e a água fluidificada, que já está fluidificada porque nós estamos aqui, mas a espiritualidade vem bem cedo, antes da gente pensar que nós vamos para a casa espírita, eles já estão trabalhando e já sabem quem é que vem também, tá? E a gente entra aqui, aí a gente recebe a pulseirinha, eles colocam a pulseirinha na gente, aí todo mundo está com pulseira, a pulseira amarela, aqueles que estão precisando de amparo, eles botam outra pulseira de outra cor. Quando chegar no hospital, eles ficam direcionando. Aí vem aquela turma de mensageiros, olha a pulseirinha, aí sai para cima de você, conversa, dá um passe, todos aqui que estão no salão recebem passe. Aí aquele outro lá dentro ajuda a harmonizar mais. É o complemento do que está aqui no salão. Bom, as quintas-feiras é desobsessão, restrito só as pessoas que estão trabalhando na mediunidade. E ao sábado nós temos também o trabalho da mediunidade, né? Não tem prática, é só um estudo, que a Dora é direcionado pela nossa irmã Dora. Bom, hoje nossa irmã Cacilda vai ficar com a palestra, e agora nós temos a nossa irmã Laís para fazer a mensagem de hoje. Pratique a caridade. Você se aprimora, cresce, vibra e encontra a paz através da caridade. No ajudar, você é o mais ajudado. Ajudar não é dar asas à ilusão que degrada, mas é conhecer divindade em cada um. É viver com intensidade, olhar diretamente nos olhos, ser sincero no proceder, alegre no falar e no agir. Exige respeito. O amor de Deus precisa de você para ser vivido entre nós.
Agora vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus Cristo, os seus mensageiros que estão aqui nos amparando, nos auxiliando. Jesus disse assim: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. São Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então nós somos bem mais do que 2 ou 3, que nós temos encarnados e desencarnados. Vamos mentalizar Jesus. Senhor, queremos neste momento suplicar a vossa misericórdia sobre todos nós. Envia, Pai bondoso, Jesus Cristo, vosso Filho divino, com seus mensageiros, para que nos ampare e auxilie o nosso trabalho nesta noite. Ilumina, Senhor, a mente da nossa irmã palestrante, para que ela possa explicar e nós todos aqui entender o que vai ser explanado. Agasalha-nos com o teu manto de amor, Pai. Sustenta-nos nas nossas fraquezas e corrige-nos nas nossas imperfeições, para que possamos ser divinos, Jesus, possamos ser merecedores da vossa divina misericórdia. Fica conosco, Jesus. Assim seja. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa, encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. É porque nós sabemos que não só os nossos irmãos encarnados que aqui estão, mas também aqueles que a gente não pode ver, mas podemos sentir sim a presença de todos. E como foi bem colocado, Jesus está presente com todos nós, auxiliando a cada um nas suas necessidades. E a nossa mensagem de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa passagem de hoje, nós vamos falar da riqueza e da pobreza. Mas para que a gente adentre essa passagem do Evangelho, que é justamente uma parábola de Jesus, nós temos que nos situar no contexto da história. Porque para a gente falar dessa parábola, nós vamos ter que contar a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem que se chamava publicanos. Porque os publicanos daquela época eram aqueles que cobravam imposto. E Zaqueu era o chefe desses publicanos, desses cobradores de impostos, né? E eles não eram vistos como bons olhos, eram considerados homens de má vida. Hoje eu estou nervosa, não é para estar não, mas eu já estou. Então nessa passagem é muito interessante que Zaqueu, ele queria muito conhecer Jesus. Ele gostaria muito de conhecer Jesus. E nesse dia, Jesus entra em Jericó e passando pela cidade, ele ergue os olhos e vê Zaqueu. Zaqueu era um homem pequeno e ele subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. E nesse momento Jesus disse para ele: desce, Zaqueu, desce porque eu quero me hospedar na tua casa. E todo mundo ficou olhando porque Jesus tomou aquela decisão. E foi muito interessante que quando ele chegou na casa de Zaqueu, ele disse assim, Zaqueu quando olhou para ele, né? Zaqueu disse, Senhor, ele disse, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Se causei dano a alguém, seja no que for,
indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão. Visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. É muito interessante essa passagem, porque Zaqueu era muito rico, mas ele tinha humildade no coração. É tão importante que ele diz: Senhor, a metade dos meus bens eu dou para os pobres. E se ele disse, e se eu tiver causado algum dano a alguém, eu recompenso, né? E eu indenizo. Então, nesse momento, Jesus, como aproveitava todos os momentos para ensinar, exemplificar, ele colocou esta parábola do mal rico. E nós vamos ouvi-la para depois a gente começar a tecer os nossos comentários. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve o sepulcro, o inferno. Quando se achavam nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que eu mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se alguém dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Muito bem, nós estamos vendo na história que tinha um rico e um pobre. Nós estamos vendo os 2 extremos da vida humana, a pobreza e a riqueza. E é muito interessante, a gente tem que ressaltar nessa parábola, que o Cristo, ele fala muito bem dos detalhes do rico. Ele se vestia bem, vivia na opulência, comia bem, mas esquecia daqueles que estavam em sua volta. Ele esquecia do próximo. E Lázaro, um mendigo, ficava à porta dele, doente, mendigando aquelas pequenas pedacinhos de comida que caiu da sua mesa para se alimentar. Ele também tinha muita resignação, Lázaro, né? Porque ele vivia naquela situação, não reclamava, mas tinha muita fé em Deus.
E aí nós temos que ver hoje, na nossa atualidade, o que acontece. Esses extremos são muito bem, a gente pode ver muito bem esses dois extremos da riqueza e da pobreza. Quantas criaturas não vivem no mundo, no nosso país, precisando de ajuda, desse acolhimento, desse amor, dessa compaixão, dessa caridade para com todos. E quantos aqueles que vivem na opulência esquecem que toda aquela riqueza que eles receberam foi para fomentar a geração de emprego e renda, o bem social das criaturas. Porque a caridade, ela é feita através do nosso sentimento, do nosso pensamento, das nossas atitudes para com aqueles que estão em nossa volta. Porque todo bem material dado por Deus não é nosso, é dele. Apenas estamos administrando esses bens. E quando trazemos a prova da riqueza, é para que a gente possa trabalhar e distribuir, compartilhar, através da geração de emprego e renda, fomentar essa riqueza, para que ela possa cada vez mais auxiliar, amparar, dar qualidade de vida àquelas criaturas que estão aqui no planeta. E nesse momento, na passagem dessa parábola que Jesus fala, nos coloca, ele quer mostrar tudo isso, que nós temos que estar atentos com as nossas atitudes quando falarmos de riqueza. Que a prova da riqueza ela é muito perigosa, mas ela não é um desequilíbrio para o ser humano. Se ele souber usar a riqueza, ele vai evoluir moralmente, espiritualmente, ele vai seguir aquela evolução que o Cristo sempre nos fala no Evangelho, que é o amor, a caridade que a gente tem que ter com nossos irmãos. E o Cristo, ele não fala numa passagem do Evangelho, não generalizando, mas falando que a maioria dos ricos não tem salvação. Por quê? Porque o egoísmo é tão grande que quando eles se acham com aquela riqueza, eles usam para si, usam o fruto, sabendo eles que nada é nosso. Então, quando nós temos essa atitude de usar só para nós aquela riqueza, nós estamos caindo num grande erro, e nós sabemos disso, que já conhecemos o Espiritismo. Porque aqui na Terra, que nós trabalhamos o futuro, a nossa vida futura, o mundo espiritual, é aqui que nós estamos trabalhando, é aqui que nós temos que mudar nossas atitudes. É aquela história que eu sempre falo, trabalhar a nossa evolução moral, é justamente a melhoria das nossas atitudes aqui na Terra. E se a gente tem a riqueza, esta prova, ela é muito importante, porque a gente não recebe por acaso, e sim para compartilhar com os outros. E a pobreza também, ela é muito difícil, essa prova da pobreza, porque como nós vimos Lázaro, além de estar doente, mendigando, ele tinha muita fé e tinha humildade. Porque quantos de nós, quando estamos na situação da pobreza, falamos da providência divina, que Deus não está nos olhando, que Ele não nos ampara, que a gente precisa muito dele, a lamentação é grande. Então, nesse momento também é uma prova muito perigosa. É muito importante que a gente tenha resignação e tenha fé, para que a gente possa realmente passar por estas provas. Conta a parábola que tanto Lázaro como o rico morreram. E aí é que vem a segunda parte mais importante. O mundo espiritual, a vida futura, que nós temos que estar preocupados com ela. Porque através das nossas atitudes, que serão as consequências no mundo espiritual. Então ele conta que quando chegaram lá, Lázaro
estava na opulência, estava no seio de Abraão, quer dizer, ele estava no paraíso, de alegrias, de paz, coisa que na terra ele não tinha, mas lá ele recebeu. Por quê? Por conta das atitudes, da convivência dele, da humildade dele, da fé que ele tinha. Enquanto o rico, quando chegou lá, se deu conta do que ele tinha feito. Lá ele acordou, lá ele entendeu que ele deixou de ajudar o próximo, ele deixou de fazer caridade, ele esqueceu de Lázaro, aquele mendigo que vivia na sua porta todos os dias. Isso também serve de lição para todos nós, porque quantas pessoas precisam de ajuda e a gente fecha os olhos, né? Quantas pessoas precisam da nossa compaixão e a gente dá as costas, porque é pobre, é mendigo, muitas vezes é drogado, muitas vezes ele diz assim, eu vou dar dinheiro para ele vai comprar outra coisa. Mas Jesus diz que a gente tem que fazer a nossa parte. Se ele vai comprar ou não, fica por conta dele. Mas eu fiz a minha parte. Isso é muito importante, porque tudo isso, as nossas atitudes, é que vai fazer a diferença no mundo espiritual. E uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, e eu achei também que vai chamar a atenção de vocês. Olha, gente, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Essa parábola, ela é rica de conhecimento. Mas se você ler a parábola do jeito que eu li, você não vai entender. Você não vai compreender o aprofundamento moral que ela nos traz. Os ensinamentos que Jesus quis colocar para nós nessa parábola. Quando ele disse que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno, e eu trouxe aqui uma passagem do Livro dos Espíritos, na pergunta 1012, justamente para falar do céu e do inferno, para a gente entender melhor essa passagem. Ele diz o seguinte, é a pergunta 1012 do Livro dos Espíritos, que ele diz, Kardec perguntando aos Espíritos, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? E os espíritos disseram, já respondemos esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinada uma ou outra coisa. Vejam bem, o que eles quiseram nos dizer é o seguinte, que não existe o inferno, nem o céu, num lugar, fulano morreu, vai lá para o inferno, vem ali aquele lugar ali. Não existe. O inferno, o paraíso estão na nossa mente. Lá está o céu e o inferno. Vejam bem, o céu e o inferno, quem faz somos nós. Se estamos vivendo de alegria, temos compaixão das criaturas, estamos ajudando, pensando no bem, a nossa mente vai estar como? Tranquilamente. Mas se eu estou em tribulação, algo está acontecendo, eu estou vivendo um inferno. Não precisa eu estar em lugar nenhum. O inferno, não. O inferno está aqui. Deus colocou lá todas as leis divinas em todos nós. Então, elas nos cobram, sem precisar eu ir em lugar nenhum. Quem assistiu o filme O Nosso Lar, viu muito bem essa passagem, quando André Luiz desencarna e se acha no mundo espiritual um bravo, até que um momento ele Deus, na mesma hora ele foi resgatado, levado à colônia Nosso Lar e foi tratado e curado das feridas que ele tinha. Muito bem. No outro momento, André Luiz pede para visitar a família.
E quando ele adentra a casa da família, da esposa dele, ele vê a esposa havia casado novamente. Ele teve um acesso de ciúme. Imediatamente ele se achou onde? Lá naquele umbral do início. Imediatamente ele pensou. Voltou os pensamentos do bem, de amor, ele retornou à casa e depois continuou o seu trabalho no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar. Então não existe lugar ali. Aqui esse terreno aqui é o inferno. Aquele terreno é o umbral. Esse é o paraíso, não. Nós é que criamos e que fazemos estes momentos de felicidade e de felicidade. Para a gente ficar bem atento que tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, que a gente pensa no mundo material, nós estamos construindo o nosso mundo espiritual, o futuro. Porque nós sabemos que quando a gente desencarna, a gente retorna ao mundo da matéria, a gente reencarna novamente. E aí, através dessa mensagem, dessa parábola, nós estamos vendo a reencarnação. Existe a reencarnação, está aqui contida nessa parábola. Para vocês verem que quando a gente não tem um entendimento do Evangelho, naquela passagem, a gente fica sem saber o que está acontecendo. Outra coisa também bem interessante é a lei de causa e efeito. O que eu pratiquei aqui, as minhas atitudes serão cobradas amanhã. A minha consciência vai me cobrar, ela vai me julgar. Não é Deus. Ele colocou as leis. Tudo que eu faço, minha consciência me cobra. Então, nesse momento que ela está nos cobrando, é importante que a gente fique atento, porque todas as nossas atitudes serão cobradas. A lei de ação e reação, ela vai ser colocada em prática. Aí é a justiça divina. Nós temos que ficar atento para isso. Por isso que é importante conhecer e vivenciar o Evangelho de Jesus. Não é só ler, botar em prática, para que a nossa evolução não fique tão lenta, mas que a gente possa andar um pouquinho a mais, subir aquela escadaria, que ela é longa, mas que só depende de cada um de nós. Muito interessante também quando ele diz: quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro em seu seio. Abraão, ele quer falar que a providência divina é a paz, é a harmonia. Ele usou Abraão também para mostrar que não é só o mundo material, mas também nós temos o mundo espiritual. É para mostrar para nós. E muitas vezes a gente se pergunta: será que existe mesmo? Quantas pessoas indagam? Será que existe mesmo esse Deus? Será que ele vê o que eu faço? As minhas atitudes? Ele vê tudo. Porque, como eu já falei, as leis estão em nós. E a lei de ação e reação, ela é perfeita. Ela vai nos buscar onde estivermos. Então não adianta fugir. Tudo que a gente faz é cobrado, de bom ou de ruim, né? E ele disse: Pai Abraão, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. E manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horríveis tormentos nessas chamas. Vejam bem, onde ele estava, no mundo inferior. O que ele plantou aqui era justo que ele estivesse naquela situação. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra-te que recebeste em vida os bens de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha tudo para trabalhar, para ajudar, para alimentar, ter compaixão e piedade daqueles que estavam em sua volta. E ele não fez nada disso. Mas ele tinha, o rico, ele tinha entendimento dessa passagem.
Ele tinha entendimento do mundo espiritual, né? E ele diz: ao demais existe sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estáis para aqui. É a evolução espiritual, cada um tem seu lugar. De acordo com a evolução, nós estamos num grau. E eu não posso descer, nem posso subir, a não ser naquela hora certa. Então é muito importante que a gente esteja atento para tudo isso. Porque a vida não é só o que a gente vê, é muito mais. Isso é através das nossas atitudes, da nossa evolução moral, espiritual, né? A nossa reforma íntima, nós vamos galgando esses momentos, esses degraus de evolução, de melhoria na nossa vida material e espiritual. Disse o rico: ou então te suplico, pai Abraão, que eu mandes a casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormento. Abraão lhe refutou: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Quando ele falou Moisés e profeta, tem o evangelho de Jesus da terra toda, né? Tem as igrejas, tem as pessoas que pregam o evangelho. Nós também temos essa responsabilidade de aprender e pregar, passar para aqueles que estão em nossa volta. Porque a evolução não só depende de nós, não. Também nós podemos ajudar na evolução daqueles que estão em nossa volta. Então, quando ele fala Moisés e os profetas, são os ensinamentos, são as doutrinas que tem no mundo para que a gente possa ouvir, aprender, internalizar e viver e vivenciar. São os ensinamentos. São os ensinamentos. E a gente pode fazer isso. Quantos de nós não entendia nada e hoje muitas coisas a gente já faz? A gente já consegue entender, já consegue compreender. Muitas coisas a gente já não passa por cima, a gente dá meia volta, porque sabe que aquilo não está certo, que amanhã vai me prejudicar. Quantas coisas a gente já não faz diferente? O que eu fazia ontem eu já não faço hoje. Por quê? Porque eu estou trabalhando a minha evolução. A evolução nossa é um trabalho contínuo. A gente trabalha todos os dias, através das nossas atitudes, das palavras, dos pensamentos, desse convívio com os amigos, no trabalho, na casa espírita, na rua. Em todos os momentos nós estamos aprendendo e ensinando. Isso é muito importante. São os créditos que a gente vai conseguindo para naqueles momentos ele colocar a nosso favor. E ele disse uma coisa também muito interessante: não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés e a profeta, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Aqui prova essa comunicação com os espíritos. Aqui está sendo mostrado que existe essa comunicação com os espíritos, existe essa ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. E nós sabemos disso através da mediunidade, através de tudo que nós já temos conhecimento. Então é muito importante, é muito interessante essa parábola, que no momento que a gente lê, a gente acha que é só uma parábola, mas tem um aprofundamento gigante. Se a gente conseguir ler, compreender, internalizar tudo que aqui está, é uma maravilha. Vai servir muito para a nossa vida. Mas como diz o Evangelho, cada um na sua hora. Não adianta a gente querer que alguém mude, que alguém se transforme, se ele não quer. Mas tem uma coisa muito interessante nessa questão da pessoa mudar. Eu quero que fulano mude, mas ele não quer mudar. E aí, o que eu faço? Eu rezo todo dia por ele, todo dia eu faço as preces. Mas continue fazendo. Porque tem aquele ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia ele vai ser tocado. Por que uma mãe nunca larga o filho?
por mais que ele seja, ela sempre está ali presente, orando por ele, colocando na mão de Deus, porque ela sabe que uma hora ele vai ser tocado. E é isso que acontece na nossa vida. Uma hora aquela criatura é tocada. Então é importante que as nossas orações, as nossas preces, sejam feitas todos os dias e que a gente aumente essa conexão que a gente tem com Deus. Porque nós estamos passando um momento tão difícil da nossa vida. O planeta está passando uma transformação tão grande que só as nossas preces, só o amor pode ajudar nessa passagem. Não é fácil, mas nós podemos ajudar e muito, 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 muito mesmo. E quase encerrando, né? A riqueza e o poder são ferramentas que devem ser utilizadas. Gente, eu sei que aqui tem muita gente e todos nós somos ricos, das graças de Deus. Os bens materiais, uns mais, outros menos. Mas todos nós somos ricos das graças de Deus. E por que a gente não estender essas graças àqueles que estão em nossa volta, que tanto precisam do conforto? Muitos de nós, em determinados momentos, precisamos de alimento, coisas físicas, mas a maioria precisa dos bens espirituais, de uma palavra de conforto, de uma prece, de uma palavra amiga, até uma visita, um ombro, um desabafo, tudo é ajuda. Tudo são as graças de Deus. E as nossas atitudes vão ajudar aquele nosso irmão e vão nos ajudar também. Então é muito importante quando a gente fala de riqueza, de pobreza, tem os dois extremos. Nós podemos fazer muito, ajudar bastante os seres humanos que estão em nossas voltas, porque somos todos irmãos, e o planeta Terra. Porque quando eu faço uma maldade com alguém, eu estou também fazendo com o planeta. E amanhã vem a resposta e nós dizemos assim: eu nunca fiz nada, por que eu estou passando isso? Vamos refletir, vamos pensar, vamos colocar em prática o que nós temos de conhecimento, vamos mudar nossas atitudes através da nossa evolução, da nossa mudança. Vamos pensar em coisas boas, ler bons livros, bons pensamentos. O planeta precisa disso também. É muito importante. E eu digo uma coisa para vocês. Cada vez que a gente é chamado a fazer esse teste aqui, que está aqui na frente de vocês, é um teste. Mas toda vez que a gente é chamado e a gente aceita a tarefa, a gente aprende um pouquinho mais. A gente compreende um pouquinho mais. E eu tenho certeza que a espiritualidade está sempre dizendo: vai, para tu aprender mais, tu precisa. A gente precisa aprender. E é por isso, viu, Gilfran, que passa por esses testes de fogo aqui. É para a gente poder amanhã olhar para e dizer: eu entendo aquela situação, aquela passagem, aquele momento, aquela atitude daquele meu irmão. Gente, muito obrigado, desculpe o tempo e que Deus esteja sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas. Agradecemos a todos vocês e a nossa palestrante Cacilda. Foi maravilhoso o trabalho que ela fez aqui na frente. Vamos agora entrar no trabalho do passe. Convido os passistas para se aproximarem e o nosso irmão Gilfran vai fazer a prece final. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos, se assim desejarem, se sentar de maneira agradável e elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo ao nosso Pai que nos oriente
agradecendo pelo dia de hoje, por estarmos aqui mais uma noite de palestra, de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, nos leve para os nossos lares em segurança e que esses ensinamentos nós possamos levar para o nosso dia a dia. Pedimos, Senhor, uma noite agradável e que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre, nos guiando, nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus. Não é programado, né?